Olá, queridos estudantes da EJA, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Luara, professora Luara, e nós vamos para mais uma aula de matemática. Acompanha comigo aí na tela. Hoje, então, nós vamos trabalhar com múltiplos e divisores e também vamos falar sobre o conjunto dos números inteiros. Então, na aula passada, nós trabalhamos com o conjunto dos números naturais. Hoje nós vamos continuar dentro dos naturais, trabalhando com múltiplos e divisores, e em seguida a gente irá trabalhar com os nossos números inteiros. Fechou? Combinado? Então, acompanhe aí comigo na tela. Vamos entender sobre múltiplos e divisores agora. Dado um certo número natural, os seus múltiplos no conjunto dos números naturais são todos os números que se obtêm multiplicando esse número por 1, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente. Ou seja, por cada um dos números naturais. Dizer então que um número é múltiplo de outro é equivalente a dizer que o segundo é divisor do primeiro. Então, quando eu falo em múltiplos, vocês também podem ter a ideia da tabuada, né? Quais são os múltiplos, por exemplo, de 2? Os múltiplos de 2 serão 2 vezes 1, que é o próprio 2. Começando com 0, na verdade, né? 2 vezes 0, que é 0. 2 vezes 1, que é 2. 2 vezes 2, que é 4. 2 vezes 3, que é 6. E assim sucessivamente, né? São os números que a gente multiplica por outros números naturais. Assim, nós temos múltiplos. E a gente também pode dizer o caminho inverso, falar que um, então, vai ser divisível por outro, ou seja, divisor do outro. Fechou? Isso, então, são números que são múltiplos. É só lembrar da ideia de multiplicação da nossa tabuada. Continuando, acompanhe comigo na tela. Com o mesmo sentido, também se diz que o primeiro é divisível pelo segundo, né? Então, a gente tem a ideia de múltiplo e divisor como um sendo o caminho inverso do outro. Assim, o conjunto dos múltiplos de um número é, portanto, um conjunto que ele vai ser o quê? Ele vai ser infinito. Por que que ele vai ser um conjunto infinito, os múltiplos? Porque nós temos infinitos números naturais. Então, se nós temos uma infinidade de números naturais, eu posso pegar um destes números e ir multiplicando infinitas vezes. Então, infinitas vezes nós vamos encontrar infinitos múltiplos, ok? Tranquilo? Então, assim como o conjunto dos números naturais, nós também temos o conjunto dos múltiplos que são infinitos. Continua comigo aí na tela. Por exemplo, os múltiplos de 6 obtêm-se multiplicando 6 por 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e vai continuando infinitamente, 7, 8 e assim sucessivamente. Podemos então representar o conjunto dos múltiplos de 6 como se segue. Então, M vem da palavra múltiplo, então temos M de 6, começando sempre, tá, gente? Um múltiplo comum a qualquer número natural sempre será o 0, tá? Então, temos 0, 6, 12, 18, vejam que são números da tabuada do 6. 24, 30, 36 e assim eu vou continuar infinitamente. Então, essa é a representação do conjunto dos múltiplos, tá? A gente utiliza M para identificar que é um múltiplo, coloca o número que a gente quer identificar quem são os seus múltiplos e a gente vai escrevendo de acordo com a sua multiplicação por outros números naturais. Ou seja, nada mais do que os resultados da nossa tabuada. Tranquilo? Entendeu? Então, vamos continuar. Assim, nós podemos, por exemplo, afirmar que 30 ele é múltiplo de 6, porque há um natural, que é o 5, que multiplicado por 6 dá 30. Então, a gente pode afirmar que 30 é múltiplo de 6, porque eu tenho que 5 vezes 6 é igual a 30. Beleza? Continuando. A afirmação, então, 30 é múltiplo de 6, equivale a 30 é divisível por 6. Então, se eu falar que 30 é múltiplo de 6, ele também, esse 30, será divisível por 6.
Ou ainda, eu posso dizer que que 6, né, é um divisor de 30. Note, então, que o conjunto dos múltiplos de um número, ele é um conjunto que é infinito, beleza? Então, da mesma forma que a gente fala que um número é múltiplo, a gente também pode falar que esse meu número ele vai ser um divisor, tá? Ou seja, 30, ele é divisível por 6 e 6 vai ser, então, um divisor do meu número 30, ok? Então, falar múltiplo também se relaciona, né, a falar divisível. Fechou? Então, bora continuar. O número natural, então, ele é divisor de outro quando e só quando o resto da divisão inteira do segundo número pelo primeiro for igual a 0. Então, eu só posso falar que o número é divisor do outro quando, ao realizar a sua divisão, o seu resto der 0, ou seja, quando eu tiver uma divisão que é exata, tá? Somente quando eu tiver uma divisão exata com resto 0 é que eu vou poder falar que o número é divisor do outro. Tranquilo? Sim? Então, vamos continuar entendendo essa ideia entre múltiplos e divisores. Acompanha comigo. Por exemplo, podemos dizer que 48 ele é divisível por 6. Por quê? Porque 48 é igual a 6 vezes 8. Assim, temos que o 8 e o 6, eles são divisores de 48. Podemos, então, representar o conjunto dos divisores de 48, como se segue. Então, eu tenho que o 48, ele divide por 1. Divide sim, porque o resto é 0. Eu tenho que 48 é dividido por 2, que é 24, e o resto é 0. 48 também divide por 3, porque eu sei que o resto da divisão é 0. E assim sucessivamente. Então, pessoal, vocês vão ver que eu escrevi aqui todos os divisores de 48, ó, até chegar no próprio 48, beleza? Então, os divisores de 48 são 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24 e 48. E aí, a gente pode notar o seguinte: ao contrário do conjunto dos múltiplos, o conjunto dos divisores de um número é um conjunto que é finito, pois nenhum divisor pode exceder o número. Então, vocês viram exatamente aí qual que é a diferença entre o conjunto dos nossos múltiplos e dos nossos divisores. Os múltiplos, vocês vão ter uma infinidade de múltiplos, porque a gente pode ir multiplicando por qualquer número natural. Mas os divisores, eles são finitos, ou seja, é um conjunto que tem um início, né, e um fim. E ele sempre vai terminar no próprio número, porque qualquer número sempre divide por ele mesmo, ok? Posso ter muitos divisores? Pode, mas esse seu conjunto vai chegar no momento que ele vai acabar, independente do tamanho do seu número. Fechou? Tranquilo? Então, bora continuar. É importante, então, notar que letra A, o 1, ele é divisor de todos os números, pois qualquer número dividido por 1 dá o próprio número e o resto sempre será 0. Então, diferente lá dos nossos múltiplos, que sempre começa com 0, os nossos divisores sempre vão começar com o número 1, porque qualquer número dividido por 1 sempre vai dar ele mesmo e o resto sempre será 0. Então, o primeiro divisor de qualquer número sempre será 1. O múltiplo de qualquer número será, o primeiro múltiplo, né, de qualquer número será o 0. Mas o primeiro divisor de qualquer número será o 1, ok? Então, vamos continuar aí com os nossos múltiplos e divisores. Mais observações aí. Letra B. O 0 é múltiplo de qualquer número natural, como eu acabei de explicar para vocês. Letra C. O 0 não é divisor de inteiro algum, ou seja, o 0 nunca vai ser um divisor de um número inteiro. Letra D. Todo número inteiro n é múltiplo de si próprio, ou seja, dentro do conjunto dos múltiplos, né, sempre vai ter o próprio número, ou seja, se eu estou encontrando os múltiplos de 2, vai ter lá o número 2. Se eu estou encontrando os múltiplos de 101, vai ter lá dentro do conjunto o número 101. Letra E.
todo número inteiro n, diferente de zero, é divisor de si próprio, ou seja, dentro do conjunto dos números que são divisores, também vai ter lá o próprio número. Por exemplo, eu estou escrevendo os divisores de 51. Então, dentro do conjunto dos divisores de 51, tem que ter lá o próprio número 51, beleza? Isso são regrinhas para vocês conseguirem identificar melhor quem são os múltiplos e quem são os divisores de um determinado número natural ou inteiro. Por falar em número inteiro, então, hoje eu também vou trazer para vocês o que são esses números inteiros. Qual que é a característica desse conjunto? Vamos então acompanhar comigo, que é o que a gente vai ver agora. Então, números inteiros. Os números naturais, eles mostraram-se insuficientes para resolver os problemas do nosso dia a dia. Nos séculos XV e XVI, foi desenvolvida então uma linguagem padrão para designar perdas, débitos, prejuízos, etc. A terminologia então adotada consiste em preceder a quantidade numérica do sinal menos. Assim, uma perda de 4 unidades monetárias é simbolizada por menos 4. Estes são os números inteiros, então, negativos. Então, vejam que o conjunto dos números inteiros partiu de uma necessidade da gente contar perdas, porque a gente não só ganha, né? A gente também perde, principalmente em relação ao comércio, né? Então, se houve essa necessidade de trazer mais um tipo de um número, criou-se então o conjunto dos números inteiros. O conjunto dos números inteiros, ele é contido por números que são naturais, ou seja, dentro dele tem os nossos números inteiros positivos, mas dentro dele também tem os nossos números inteiros negativos, que é o que determina a nossa perda, ok? Então, bora lá. Juntando, então, os números inteiros negativos ao conjunto dos números naturais, nós obtemos o conjunto dos números inteiros, que é representado, então, pela letra Z. Vejam, então, que os nossos números inteiros, ele tem todos os números naturais, incluindo zero, e ele tem todos os números inteiros que são negativos. Porém, pessoal, esse conjunto dos números inteiros, ele é infinito para o lado direito, ou seja, eu tenho infinitos números positivos inteiros, e ele também é infinito para o lado esquerdo, ou seja, eu tenho também infinitos números inteiros negativos. As reticências, então, indicam que a contagem é infinita, à esquerda negativamente e à direita positivamente, como eu acabei de explicar para vocês. Há, então, 4 operações básicas que podem ser efetuadas com números inteiros. Nós temos a adição, ou a famosa soma, subtração, divisão e a multiplicação, que a gente também chama de produto. Essas nossas operações, todas elas, satisfazem as mesmas propriedades que a soma e a multiplicação de números naturais. Porém, a operação de soma no conjunto dos números inteiros tem uma característica adicional, que eu vou explicar para vocês agora. Se n é um número inteiro, o seu simétrico, ou seja, o seu oposto, é um inteiro designado por menos n. Como assim, professora? Tenho lá no conjunto dos números inteiros o número 2. Quem que é o seu oposto ou simétrico? Vai ser o seu número negativo. Então, se o 2 é positivo, eu vou ter o oposto ou simétrico como menos 2. Assim como o 500, o seu oposto vai ser o menos 500. Se eu pegar o menos 22, o seu oposto já vai ser um número positivo, vai ser o 22. E assim sucessivamente, ok? Então, bora continuar. Então, se n é um inteiro, seu simétrico oposto é um inteiro designado por menos n, que somado com n dá o nosso resultado zero. Ou seja, se eu pegar aqui 2 com menos 2, vai dar zero. Se eu pegar 50 com menos 50, vai restar também zero. Exemplos. O simétrico de 4 é menos 4. Se eu somar o 4 com menos 4, resta zero, certo?
E aí eu faço uma pergunta para você, quanto equivale então menos menos 4? Aí a gente vai fazer aquele famoso joguinho de sinal. Quando os seus sinais aqui forem iguais, o resultado é positivo. Quando eles forem diferentes, o resultado é negativo. Só lembrando a regrinha. O conjunto, então, dos números inteiros, né? Ele possui subconjuntos, assim como a gente viu lá nos naturais. O conjunto dos números inteiros não nulos. O que são os inteiros não nulos, então, pessoal? Os inteiros não nulos é o conjunto dos números inteiros, né? Retirando o zero. Ou seja, eu vou ter todos os meus números naturais positivos e eu vou ter todos os meus números inteiros negativos para o infinito. A única coisa que não vai ter nele é o zero. E aí a gente identifica esse conjunto inteiro não nulo com um Z e uma estrelinha em cima dele, assim como vocês podem ver aí na tela. Vejam aí comigo. Z com a estrelinha. Temos outros subconjuntos aí. Eu tenho um conjunto dos números inteiros não negativos, ou seja, são apenas os números positivos. Então, a gente representa com o sinal de mais. Z+, então, é o próprio conjunto dos números naturais, ou seja, o nosso conjunto Z+, ele é igual ao conjunto N. O conjunto dos números inteiros positivos, não nulos, né? Ou seja, ou só positivos. Quando eu digo somente inteiros positivos, eu já elimino o zero e coloco aí o sinalzinho de mais. Também tem o conjunto dos números inteiros não positivos, ou seja, somente os negativos, incluindo o zero, porque não tem a estrelinha aqui, tá vendo? Então, tenho zero e negativos. Tenho também o conjunto dos inteiros negativos, somente negativos, então eu já elimino o zero, coloco aí a minha estrelinha. Então, esses, pessoal, né, são os subconjuntos dos nossos números inteiros, assim como nós vimos lá nos nossos conjuntos dos números naturais. Tranquilo? Fechou? Então, por hoje é isso. Muito obrigada e até a nossa próxima aula de matemática. Tchau, tchau!